Uma noite por ano, a lua cheia brilha mais perto da Terra e transforma 1 bilhão de pessoas em predadores implacáveis. Com apenas 12 horas para sobreviver, um homem está pronto para defender a sua família, em meio a armadilhas, monstros e segredos científicos que podem mudar tudo. Durante uma entrevista, o Dr. Aranda explica o que é uma superlua. Basicamente, é quando a lua cheia chega bem pertinho da Terra. Normalmente isso acontece algumas vezes por ano. Mas o ano passado foi diferente. Durante aquela noite, cerca de 1 bilhão de pessoas se transformaram em lobisomens de maneira brutal e inesperada. O problema é que ninguém faz ideia do que causou isso. E hoje vai acontecer outra superlua. Aranda avisa para todo mundo ficar em casa e evitar o luar de qualquer jeito. Ele também garante que os cientistas estão correndo contra o tempo para tentar ajudar quem foi infectado. Enquanto isso, Wesley, um ex-militar, está cuidando de sua cunhada Lucy e da sobrinha Emma depois da morte de seu irmão. Ele não perde tempo e usa seus conhecimentos para preparar a casa para o pior. Wesley espalha armadilhas para ursos pelo jardim, conecta fios elétricos na cerca, coloca spray de pimenta em pontos estratégicos e até cobre o telhado com arame farpado. Para completar, ele instala câmeras de segurança em todo o canto. No meio dessa preparação, ele percebe que seu vizinho Cod está praticando tiro no quintal e logo o repreende, porque ainda há crianças na rua. Cod ignora o aviso e responde que está treinando para se proteger, já que os lobisomens já começaram a causar problemas no Japão e na Austrália. Enquanto isso, Reagan, outra vizinha, aparece com biscoitos para alegrar Emma, porque hoje é o aniversário da morte do pai da garota. Como forma de agradecimento, Lucy dá a Reagan algumas baterias extras e spray de pimenta para proteção. Depois que Reagan vai embora, Wesley avisa que, a partir daquele momento, ninguém entra ou sai da casa. Ele reforça as regras com Lucy: não abrir a porta para ninguém, nada de fazer barulho, evitar chamar atenção a qualquer custo e, se necessário, não hesitar em usar a força. Como trabalha no CDC, Wesley tem que ir para o trabalho naquela noite e se desculpa com Lucy e Emma antes de sair. Assim que ele sai, Lucy tranca tudo. Enquanto isso, no centro da cidade, os militares tomaram conta das ruas. Ônibus estão recolhendo moradores de rua para abrigos e, enquanto anda pelo local, Wesley observa tudo com desconfiança, especialmente os cartazes com mensagens nada otimistas. Quando chega ao CDC, Wesley é apresentado pelo Dr. Aranda como líder da equipe global de resposta rápida e também como principal biólogo molecular do projeto. Ao seu lado estão Ivan, seu braço direito, e Emin, a especialista no comportamento dos lobisomens. Aranda explica que a luz do luar provoca mutações no DNA de forma super rápida. Para evitar isso, eles criaram um líquido chamado Moonscreen, que age como uma barreira entre o DNA e a luz da lua. Se tudo correr bem, esse experimento pode até levar a uma cura no futuro. Aranda reforça o alerta para que as pessoas fiquem em casa. Após isso, as portas do prédio são trancadas. Enquanto isso, Amy observa a chegada de seu namorado, Miles, que foi infectado na superlua passada e agora é voluntário do experimento. Amy lembra do último beijo que deu em Miles e como ele disse que essa era a escolha certa para ele. Miles é colocado em uma jaula e preso com correntes por segurança, já que lobisomens conseguem sentir a aproximação da superlua. Wesley, Ivan e outros cientistas vestem trajes especiais com visores digitais que monitoram os sinais vitais dos voluntários. Eles começam aplicando o Moonscreen nos olhos dos participantes e depois pulverizam o líquido por todo o corpo. Uma das voluntárias, porém, fica visivelmente assustada e começa a repensar sua decisão, mas Miles tenta acalmá-la. Enquanto isso, os outros 2 participantes parecem empolgados demais com o que está por vir. Com o teto da sala finalmente aberto, o luar entra, mas nenhum dos voluntários se transforma. O experimento parece um sucesso e Aranda pede que seja coletado amostras para desenvolver a cura. Wesley e Aranda analisam as amostras e percebem que a mutação parece ser uma resposta imunológica, mas ninguém entende por que isso
isso só começou no ano anterior. Tudo parecia sob controle até que Miles começa a se contorcer e, pronto, começa a se transformar. Isso revela que o Moonscreen só funciona por 1 hora. Ivan tenta usar a máquina para pulverizar mais líquido, mas Miles, agora mais forte, estica o braço, agarra a máquina e impede tudo. Enquanto Ivan congela de medo, os outros voluntários também começam a se transformar. Amy pede desesperadamente que o teto seja fechado, mas, antes que isso aconteça, Miles derruba a máquina de spray, que bate uma jaula e causa um efeito dominó de acidente no laboratório. O curto-circuito que se segue faz o teto parar no meio do fechamento. Agora as máquinas estão entrando em pane, explodindo e causando caos enquanto os voluntários completam suas transformações. Em meio ao pânico, os cientistas tentam fugir, mas uma explosão danifica o traje do Dr. Aranda, deixando-o exposto ao luar. Não demora muito para que seu DNA também comece a reagir. Wesley tenta segurá-lo enquanto Ivan procura um tranquilizante, mas não é rápido o suficiente. Aranda se transforma completamente em um lobisomem gigante, rasgando o traje e no processo acertando Ivan com suas garras. Um dos cientistas abre fogo para tentar conter Aranda, que sai correndo. No entanto, alguns disparos acabam acertando outras jaulas, liberando mais lobisomens. Wesley consegue levar um Ivan gravemente ferido para outra sala, mas o caos no laboratório só piora. Os lobisomens soltos começam a atacar os cientistas armados, deixando tudo ainda mais desesperador. A mistura de fumaça das explosões e falhas no sistema de energia transforma o laboratório em um cenário assustador, onde mal dá para enxergar. Um por um, os cientistas são capturados na escuridão. Um lobisomem joga um homem contra uma janela, criando uma saída improvisada. Enquanto isso, no corredor, o restante da equipe tenta evacuar, mas os lobisomens logo chegam lá e continuam espalhando o terror. Amy, que quase é atingida por um corpo que cai, encontra Wesley e Ivan no meio do caos. Com dificuldade, eles tentam abrir a porta da enfermaria enquanto um lobisomem se aproxima perigosamente. Por sorte, conseguem entrar a tempo. E um soldado do lado de fora dispara contra a criatura, finalmente derrubando-a. Dentro da enfermaria, Wesley e Amy tentam socorrer Ivan, mas o ferimento é muito grave e ele não resiste. Devastada, Amy quer sair para procurar Miles, mas Wesley a impede, dizendo que o namorado dela agora é uma fera selvagem e não há nada mais a ser feito. Amy sugere que eles fiquem na enfermaria e esperem ajuda, mas Wesley explica que o restante da equipe já conseguiu evacuar e que é só uma questão de tempo até que os lobisomens arrombem a porta. Enquanto isso, na vizinhança, os uivos começam a ecoar. As luzes piscam e a energia falha, criando um clima de puro suspense. Regan está em casa procurando pela mãe e ouvindo ruídos estranhos, sem perceber que há um lobisomem na cozinha. Lucy, do outro lado, verifica as câmeras de segurança e vê outra criatura correndo pela rua. Um dos lobisomens escala uma árvore no quintal e Cody, do alto da sua janela, começa a atirar. O problema é que Cody não tem a melhor pontaria do mundo e erra todos os disparos. O lobisomem aproveita a brecha, avança e quebra uma janela, permitindo que o Luarda entre. Infelizmente, isso ativa o DNA de Cody, que começa a se transformar também. Enquanto isso, Amy e Wesley andam com muito cuidado dentro do CDC, tentando evitar as criaturas até chegarem ao arsenal. Lá eles se armam até os dentes e reaplicam o Moonscreen, colocando um cronômetro de 60 minutos em seus relógios. Antes de sair, Wesley faz Amy prometer que, se algum deles se transformar, o outro não deve hesitar em atirar. Eles seguem em frente e logo dão de cara com Miles. Pensando rápido, Amy atira em uma lâmpada para criar distração com as faíscas, e os dois conseguem escapar. Eles entram no carro de Wesley e saem em alta velocidade. Durante o caminho, Wesley liga para Lucy, que conta o que viu nas câmeras. A vizinhança está ficando cada vez mais perigosa. É então que Regan aparece do lado de fora, desesperada, implorando para ser deixada entrar. Ela conta que sua mãe foi morta por um lobisomem e que ela não quer ficar sozinha. Lucy quer ajudá-la, mas Wesley, do outro lado da linha, alerta que abrir a porta seria muito perigoso. Enquanto discutem, um lobisomem surge do nada e ataca Regan, colocando um fim trágico na situação. Wesley, distraído com a ligação, perde o controle do carro e acaba colidindo com um ônibus. Com o impacto do acidente, a ligação entre Wesley e Lucy cai,
deixando Lucy em pânico. Ela ouve os gritos desesperados de Regan através da câmera, sendo atacada pelo lobisomem, que, para piorar, é ninguém menos que Cody, agora transformado. Ele empurra o corpo contra a cerca elétrica, ativando o sistema de segurança. Lucy, que assiste tudo pelas câmeras, usa um spray de pimenta remoto para tentar afastá-lo. Enquanto isso, no carro, Wesley e Amy lutam para sair antes que as chamas os alcance. Wesley percebe que deixou o celular no carro, mas Amy o convence a deixar para lá, já que eles estão sem tempo. Sem outra alternativa, os dois continuam a pé, caminhando cautelosamente enquanto avistam alguns lobisomens destruindo carros pela rua. Eles tentam se esconder atrás de veículos estacionados, mas a situação piora quando mais criaturas aparecem, cercando-os completamente. Sem opção, eles se escondem debaixo de um carro e prendem a respiração para não fazer barulho. Um dos lobisomens até chega a farejar bem perto deles, mas acaba indo embora sem perceber nada. Quando tudo parece mais calmo, o relógio deles toca, lembrando que é hora de reaplicar o Moon Screen. Infelizmente, o som chama a atenção dos lobisomens, que voltam a persegui-los. Amy percebe os portões de um shopping prestes a fechar e puxa Wesley, correndo como se não houvesse amanhã. Os dois deslizam por baixo do portão no último segundo, deixando os lobisomens do lado de fora furiosos. Dentro do shopping, uma criança aparece e os guia por corredores cheios de pessoas presas atrás de grades de lojas, criando uma cena digna de um filme pós-apocalíptico. Wesley observa tudo e percebe que o shopping tem túneis subterrâneos que podem ser a chave para cruzar a cidade em segurança. Mas antes que eles possam pensar em usar os túneis, uma lâmina aparece no pescoço de Amy, cortesia de um grupo mascarado que vive ali. Sem escolha, Wesley explica que só quer chegar até a sua família. O grupo concorda em ajudá-los, mas apenas até a entrada do túnel. Enquanto isso, Lucy verifica as câmeras novamente e percebe algo assustador. Cody, agora totalmente transformado, está uivando para atrair mais lobisomens para a vizinhança. A tensão aumenta enquanto as criaturas se aproximam cada vez mais. De volta ao túnel, Amy e Wesley conseguem atravessar, mas assim que alcançam uma saída, um lobisomem surge do nada. A dupla tenta enfrentá-lo, mas ele é rápido demais e joga Wesley contra a parede como se fosse um boneco de pano. No entanto, Wesley consegue pegar um cano de metal e, com um golpe certeiro, derruba a criatura, que cai no chão cuspindo sangue. Sem perder tempo, eles seguem em frente e chegam a uma porta. Mas antes de continuar, precisam reaplicar o Moon Screen. O problema? O líquido ficou quente demais para funcionar. Wesley percebe uma loja próxima e, cobrindo-se com uma lona, os dois correm até lá, quebrando a porta e ativando o alarme no processo. Amy desliga o barulho antes que ele atraia mais monstros. Depois de colocar o Moon Screen na geladeira para resfriar, eles precisam esperar. Durante esse tempo, Wesley ouve barulhos estranhos e descobre uma criança transformada em lobisomem devorando um gato. Ele hesita em agir, mas Amy, com um taser, resolve a situação rapidamente. Enquanto isso, na casa de Lucy, as coisas vão de mal a pior. Os lobisomens destroem várias câmeras de segurança e começam a pressionar seus corpos contra a cerca elétrica, o que provoca falhas no sistema de energia. Lucy pega sua arma e tenta observar o que está acontecendo pelas câmeras restantes, mas as criaturas conseguem derrubar uma árvore que destrói a cerca e os cabos de energia. Com a casa completamente no escuro, Lucy e Emma correm para acender lanternas deixadas por Wesley. Apesar dos esforços, os lobisomens finalmente invadem o quintal. Um deles fica preso em uma armadilha para urso, mas outros começam a subir no telhado. Lucy, sem hesitar, atira várias vezes no teto, tentando impedir que as criaturas entrem. Por um tempo parece que está funcionando, mas as balas acabam e ela precisa parar para recarregar. De volta à rua, Wesley e Amy reaplicam o Moon Screen e saem do esconderijo. Eles encontram um grupo de pessoas armadas enfrentando os lobisomens com eficiência impressionante. A dupla tenta pedir ajuda, mas o grupo não acredita na história do líquido milagroso. Antes que possam discutir mais, um lobisomem aparece e ataca, levando um dos combatentes embora. O ataque do lobisomem vira o caos total. Um dos combatentes é arrastado enquanto o outro é atacado por uma criatura enorme. Wesley e Amy se jogam atrás de um carro para se proteger,
Um disparo perdido explode a janela do veículo, deixando Amy meio zonza. Enquanto isso, Wesley precisa agir rápido e enfrentar um lobisomem que vem em sua direção. Então, um lobisomem gigantesco aparece pulando de um telhado, causando uma explosão em um poste antes de aterrissar no meio da rua. Um homem armado tenta enfrentá-lo com tudo, mas o monstro usa o corpo de outro combatente como escudo e o arremessa contra o homem, derrubando-o do caminhão. Amy percebe que os lobisomens estão formando um círculo ao redor deles, e eles precisam sair dali imediatamente. Para testar uma teoria maluca, Amy se oferece para ser uma distração. Ela sai do esconderijo, gritando e chamando a atenção das criaturas. O lobisomem grandão se aproxima, a cheira e dá um soco em seu estômago. Mas estranhamente não a machuca mais. Amy continua a provocá-lo, ganhando tempo para Wesley pular no caminhão e abrir fogo. Depois de muitos disparos, Wesley finalmente consegue derrubar o grandão, e os outros lobisomens fogem assustados. Ele chama Amy para entrar no caminhão, mas no momento em que ela se aproxima, uma mão peluda a agarra e a arrasta para longe. Wesley olha ao redor, mas não consegue vê-la. Devastado, ele percebe que não tem tempo para salvá-la e dirige de volta para casa com o coração pesado. Enquanto isso, Lucy está sozinha enfrentando o terror em casa. Ela continua atirando pelos buracos no teto, tentando afastar os lobisomens. Mas a situação piora quando ela cria um buraco maior, permitindo que o luar invada a sala de estar. Um dos lobisomens começa a arrebentar a porta da frente, enquanto Lucy dispara até ficar sem munição. Desesperada, ela pega uma faca e entrega o spray de pimenta para Emma. Nesse momento, um lobisomem finalmente entra pela janela. Lucy e Emma correm para o quarto e tentam se esconder. O monstro usa seu faro para encontrá-las, mas é distraído por um barulho do lado de fora. É Wesley, que chega buzinando e atropela os lobisomens que bloqueiam a rua, um por um. O último lobisomem pula num caminhão tentando parar o Wesley, que colide o veículo direto na garagem de Cody. De volta ao quarto, Lucy e Emma acham que o perigo passou. Mas, antes que possam relaxar, outro lobisomem rompe na parede. Lucy empurra a Emma para dentro de um armário e se prepara para enfrentá-lo com uma faca. O lobisomem encontra Emma primeiro, mas ela é rápida e usa o spray de pimenta para assustá-lo. No entanto, um segundo monstro entra no quarto e joga Lucy contra uma cômoda. Aproveitando a distração, Emma pega uma faca caída no chão e fere o lobisomem, dando tempo para Lucy alcançar um machado. Com um golpe certeiro, ela finalmente derrota a criatura. Segundos depois, Wesley entra na casa e abraça Lucy e Emma. Ele garante que elas estão bem, mas avisa que precisam se esconder porque o lobisomem da garagem está vindo. Faltam apenas 15 minutos para o nascer do sol e eles estão sem munição. Com um olhar determinado, Wesley se despede e entrega seu relógio para Lucy, configurado com um alarme de 15 minutos. Lá fora, ele encara o lobisomem Cody e, sem hesitar, olha diretamente para a lua. Wesley começa a se transformar, sacrificando-se para proteger sua família. Após completar a transformação, ele e Cody travam uma batalha feroz. Mesmo como lobisomem, a experiência militar de Wesley faz toda a diferença e ele derrota Cody de forma impressionante. Lucy observa tudo pelo buraco da parede, horrorizada com o que vê. Ela corre para esconder Emma no armário e encontra uma bala no chão. Com a esperança renovada, carrega sua arma e implora para Wesley se lembrar delas. Mas ele, agora completamente dominado pela forma de lobisomem, arromba a porta para entrar. Lucy tenta de tudo para trazê-lo de volta. Até mostra uma foto do irmão de Wesley, mas nada parece funcionar. Quando Wesley ruge, Lucy cai no chão. Sem saída, ela se prepara para atirar, mas o alarme do relógio toca exatamente naquele momento. Lembrando-se das palavras de Wesley, Lucy mira na janela e atira, permitindo que a luz do sol entre. Enquanto ela levanta os olhos, Wesley está de volta à forma humana e a longa noite finalmente chega ao fim. Tá aí a história de um homem que conseguiu proteger a sua família de um ataque de lobisomens. Agora imagine se não fossem lobisomens, mas canibais. Ah, não viu esse resumo ainda? Tá aí no card ao lado. Vai lá!